Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre o caminho da destruição da espiritualidade, e ele é mais fácil do que imaginamos. Semelhante às demais coisas da vida, a vida espiritual, se não cuidada adequadamente, deteriora e colapsa. Vamos lá então para a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos aqui na segunda epístola de Pedro. Já estudamos nos outros devocionais até o versículo de número 11 e hoje faremos a leitura dos versículos 12, 13, 14 e 15. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha só, ele encerra esse trecho mostrando a importância de lembrar tudo o que ele está nos ensinando. Claro, não apenas ele, mas aquilo que na verdade foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus e encontra também nos ensinos dos outros apóstolos repercussão e chega a gente. E precisamos aprender tudo isso. Mas veja aqui no versículo de número 12, ele diz o seguinte: por esta razão, que razão? A nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é justamente para que alcancemos esse triunfo final que Pedro está sempre pronto a nos lembrar dessas coisas. Que coisas? Ele fala sobre elas na primeira epístola, fala sobre ela nos versículos anteriores, os nossos outros devocionais falam sobre isso também. Comentamos os ensinos do apóstolo Pedro. Então ele está dizendo que é muito importante nos lembrar dessas coisas, mesmo que já estejamos certos da verdade, mesmo que ela já esteja presente em nós, mesmo que já confirmados conforme as Sagradas Escrituras. Então, tem muita gente que pensa que ouvir uma vez é suficiente, ou aprender alguma coisa e deixá-la na gaveta da mente também já resolveu tudo e já é suficiente. A gente encontra por aí pessoas com muita preguiça de estudar. Acredito que uma das artimanhas do nosso adversário é atrapalhar as pessoas no momento de aprender as Sagradas Escrituras. Jesus explica isso na parábola do semeador. O inimigo está presente ali em vários daqueles exemplos de coração, mente, de pessoa que não obtém sucesso na jornada espiritual e acaba fracassando. Satanás consegue roubar o que alguém ouviu, confundir o coração, tapar os ouvidos, cegar os olhos. A guerra contra o conhecimento é muito grande. O inimigo, para que o seu reino, o seu império tenha sucesso, depende da permanência da humanidade na ignorância. Muita gente imagina que Deus não tem prazer no conhecimento, na evolução intelectual. Isso é mentira. Tanto é que ele nos deixou um livro para ser estudado. Para isso precisamos de alfabetização,
precisamos de educação, de ensino, aprender a interpretar, precisamos memorizar. Deus ordenou ao povo de Israel, você confere isso em Deuteronômio, capítulo 4 a seguir, a educarem seus filhos, a erradicarem o analfabetismo. Era preciso que todo mundo soubesse ler, escrever, todo mundo soubesse estudar as Escrituras para aprender pessoalmente o que nelas está. Então, Deus não é a favor da ignorância. Ele nos motiva à aprendizagem. E Pedro fala aqui que é preciso lembrar dessas coisas. E lembrar sempre. É estranha essa preguiça de revisar, de relembrar. Isso é indispensável. A Bíblia precisa ser estudada muitas vezes. Tudo que ela ensina precisa ser revisado muitas vezes. Nós precisamos, o cérebro humano, ele é feito de uma forma que quanto mais se revisa determinado conteúdo, mais ele ganha poder de fixação, de rememoração, de acesso, de presença na nossa vida, em nossas decisões. Quando você escuta um assunto ou estuda ele uma vez só, ele nem é gravado no seu cérebro, na sua memória, mas à medida que você vê mais uma vez e de novo, e isso vale para qualquer assunto, os seus neurônios vão fortalecendo os elos de ligação que foram utilizados para a aprendizagem daquele conhecimento. E quanto mais você revisa, mais esses caminhos neuronais são fortalecidos e o acesso a esse conhecimento se torna mais rápido, mais ágil, mais fácil. É preciso estudar e revisar e revisar e revisar. Todo mundo deveria ser bastante determinado com a aprendizagem. Aprender é se constituir, aprender é se construir. Quando você aprende, você abre possibilidades diversas à sua frente. Inclusive, é conhecendo a verdade que você será libertado. A liberdade está em sair da ignorância. A mentira depende desse aprisionamento à ignorância. Não são poucas passagens das Sagradas Escrituras que nos recomendam sairmos dessa ignorância. Por exemplo, veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo de número 29. 22, 29. Aqui. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava diante de um dilema de uma galera que só o perseguia. Você pode ler depois, a partir do versículo 23, os saduceus tentando colocar Jesus contra a parede, tinham uma dúvida sobre como será a vida depois da ressurreição. E aquele dilema, na verdade, só escondia um problema muito maior, que era o desconhecimento, que os conduzia ao erro. Por isso que Jesus resolve tudo com essa declaração. Olha, vocês erram, e não é apenas acerca deste assunto, mas erram na vida, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não têm conhecimento, por isso erram. Marcos também fala sobre essa mesma história, mas ele registra de um jeito diferente. Vamos acompanhar. Versículo de número 24. Marcos 12, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Quantas coisas erramos por falta de conhecimento? A gente pode pensar em um exemplo que é até bastante simples de se entender, quando alguém é colocado à prova, suas habilidades e seus conhecimentos, mesmo na escola, e ele erra ali uma questão, ou ele comete algum equívoco, depois quando ele revisa
Se não foi nervosismo, foi falta de conhecimento. Alguma coisa faltou. Talvez até entender um pouco melhor faltou. Talvez expandir um pouco mais faltou. Mais segurança no que se entendeu faltou. Mas tem a ver com conhecer. O conhecimento causa certeza. O conhecimento habilita, instrumentaliza. Não é à toa que é por conhecer as Sagradas Escrituras que desenvolvemos a fé. Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Então é conhecendo as Sagradas Escrituras que vamos desenvolvendo a salvação, desenvolvendo a fé. Eu quero te mostrar também uma outra passagem que está em Oséias. Oséias, capítulo de número 4. Vamos lá, versículo 6. Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, veja a gravidade, porque lhe falta o conhecimento. E aí, sobre ou para aquele que deveria ensinar ao povo, pesa essa sentença. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Mas as consequências sofridas pelo povo eram causadas por essa negligência sacerdotal. Aqui duas coisas são muito importantes nesse texto de Oséias 4, versículo 6. Primeiro, esse sacerdote que não ensinou ao povo o prejudicou. Um cego guiando outro cego cairão ambos no buraco. Não pense você que o fato de estar em uma igreja ou fora da igreja, sem aprender ou aprendendo errado, no final não te trará prejuízo. Não aprender as Sagradas Escrituras irá destruir a sua vida espiritual. Não estudar a Palavra de Deus irá conduzir você à deteriorização da sua espiritualidade. Você nem pode ficar seguindo por ensinos equivocados, quanto não pode ficar sem aprender o que é correto. É preciso estudar a Sagrada Palavra. Esse é o segredo da saúde espiritual. Caso não estude, você irá fracassar, deteriorar sua vida espiritual. Então, o segredo do fracasso, da espiritualidade, está em não aprender, revisar, relembrar as Sagradas Escrituras. É aprender e continuar lembrando, revisando. O povo de Deus aqui era destruído porque lhe faltava conhecimento. Olha a vantagem que o adversário acabava conseguindo sobre o povo, porque lhes faltava a palavra de Deus. Aquilo que eu disse. O diabo tem uma vantagem muito grande sobre todos quando a ignorância em relação às Escrituras prevalece. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, sobre, a partir daí, os dois fundamentos. Veja o que ele diz no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouvir e viver, ouvir e aplicar, ouvir e se inspirar, ouvir e se reproduzir, ouvir e se construir, ouvir e seguir, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Continue lendo depois esse texto e você descobrirá que o segredo do sucesso está em ouvir, aprender e viver. E o segredo do fracasso está em não ouvir, ou ouvir e não viver, ignorar o que se aprendeu, ignorar o que se ouviu. Esse é o segredo do fracasso. Quando você ignora tudo aquilo que o Senhor está te ensinando ou tem para te ensinar. Vamos ver João 14 também,
versículo de número 23 e 24. Veja o que Jesus Cristo disse. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É uma declaração extraordinária. Deus habita em nós quando sua palavra habita em nós. Quem tem Cristo em si? Aquele que tem a palavra de Cristo em si. Quem pode dizer que ama a Deus, a Jesus? Aquele que guarda a palavra dele. Isso é saúde espiritual. Isso é amor por Deus. Então veja, o amor por Deus é confirmado quando a palavra dele é considerada, estudada, aprendida, amada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isso é um diagnóstico feito por Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se você não escuta, estuda, quer aprender a palavra de Deus, você não desenvolveu amor por ele ainda, é preciso aprender, é preciso estudar, é preciso. Tem muita gente que utiliza o versículo 26 aqui abaixo de um jeito errado e equivocado. Quero lê-lo com você. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Tem gente que afirma que não é preciso estudar a Bíblia porque o Espírito Santo vai colocar em sua mente o que está escrito na Bíblia. Então, sem ler, sem pegar nela, sem frequentar curso nenhum, sem estudar coisa nenhuma, vai brotar na sua cabeça o que está escrito nela. Esse é o sonho de todo aluno vagabundo que não estuda de jeito nenhum. Aprender por osmose, aprender por reza ou oração, aprender por milagre, aprender por mágica. Mas não é isso. Lembre-se que o versículo 26 é parceiro dos demais. E o versículo 26 é, de certa maneira, uma conclusão do que lemos aqui no versículo 23 e 24. Ou seja, tudo que você estudar daquilo que Jesus disse será usado pelo Espírito Santo para te levar a compreender, te ajudará a lembrar. Mas é preciso que você aprenda, é preciso que você estude, é preciso que você se disponha. Mas se você rejeitar, você estará mostrando que o amor por Deus ainda precisa muito de avanço e evolução. Veja Marcos capítulo 8 comigo, versículo de número 38. Jesus disse o seguinte: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, que muita gente infelizmente segue nessa direção e se envergonha de ser cristão, de pensar como cristão, da cosmovisão cristã. Tem muita gente envergonhada de seguir os princípios judaicos cristãos. Muita gente envergonhada por pensar como Cristo ensina. Mas se você se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, também o Filho do Homem se envergonhará de você quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. As consequências de rejeitar a palavra, de deixá-la de lado, de não se importar em aprender, são graves. Lembre-se, Oséias 4:6, destruição, rejeição, a mesma coisa que está dita aqui por Jesus em Marcos 8:38. Cuidado, entenda que a palavra de Deus deve ser observada com mais carinho. Precisamos estudá-la de verdade, desejar aprendê-la,
desejar entendê-la, até porque são as palavras de Deus. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 21, versículo de número 33. Passará o céu e a terra. E aqui você pode incluir: passarão os teólogos, passarão os filósofos, passarão os cientistas, passarão os reis do mundo, passarão as gerações, porém as minhas palavras não passarão. Houve um imperador, Diocleciano, que lutou contra a Bíblia e procurou destruir todos os pergaminhos existentes. Ele chegou a cunhar uma moeda comemorando a extinção da Bíblia. Ele morreu, o seu reino desapareceu e a Bíblia, na atualidade, é o livro mais vendido, mais lido de todo o planeta. A palavra de Deus não vai passar. Não vai passar. Pedro sabia muito bem a importância disso. Por isso que ele trata desse assunto. Veja, não é à toa que ele fala sobre, aqui no versículo 2, 2 de Pedro capítulo 1, graça e paz multiplicadas por meio do pleno conhecimento. É preciso conhecer. De novo ele fala, aqui no versículo de número 3, sobre o pleno conhecimento daquele que nos chamou. Conhecimento completo. Precisamos aprender tudo. Revisar, aprender. Não é à toa que na lista dos 8 atributos que precisamos desenvolver, ele coloca aqui de novo o conhecimento. Presente no versículo 5, também no versículo 6. Conheça, aprenda. Ele fala de novo do conhecimento aqui, no versículo de número 8. Aqui ele está falando de colocar em prática o conhecimento que foi adquirido. E volta a esse assunto no versículo 12, que precisamos lembrar, aprender, lembrar, revisar, aprender, não se esquecer. Volta esse mesmo assunto no 15. A gente tem que manter na lembrança tudo que estamos aprendendo. E volta a esse assunto no capítulo de número 3. Veja como ele encerra sua epístola. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. O segredo do fracasso: não estude as Escrituras. Não se alimente das Sagradas Escrituras. Perca toda a chance de aprender. Ou então, não tenha critério. Não analise as coisas que são ensinadas para você. Tudo que você ouvir de qualquer pessoa, com muita inocência e ingenuidade, acredite. E aí, vá crendo em coisas equivocadas, vá crendo em ensino de demônios, de pessoas que deturpam as Sagradas Escrituras. Enfim, existem tantas formas de você seguir por caminhos equivocados e destruir a sua vida. Mas se você quiser sucesso espiritual, se alimente diariamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se alimente das Sagradas Escrituras. Quer sucesso? Aprenda o que está nas Sagradas Escrituras. Estude o que ela tem para te dizer, para te falar. Estude. O segredo é sair da ignorância. Aprender. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Queremos aprendê-la. Para isso, precisamos do teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, nos conduzindo ao entendimento. Também pedimos ao Senhor que nos ajude. Somos tão indispostos, muitas vezes, ao estudo aplicado da sua palavra. Pai querido, e nesse momento eu incluo todos os que são obreiros, pastores e ministros e sacerdotes
que até foram chamados pelo Senhor e possuem muita dificuldade de se aplicar ao estudo das Escrituras e acabam ensinando a partir de conhecimentos parciais, equivocados. A esses que têm essa dificuldade, eu peço ao Senhor que os ajude a andarem pelo caminho da libertação, que não sejam negligentes nem displicentes. Aqueles que são determinados, apaixonados pela sua palavra, que o Senhor os abençoe mais e mais, que continuem evoluindo, avançando, aprendendo, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Eu oro por aqueles que comichões, espíritos malignos tampam os ouvidos. Liberte-os. Eu oro por aqueles cujos olhos são cegados. Liberte-os. Eu oro por aqueles cuja mente te rejeitou e eles seguem na produção de fábulas, mitos, fantasias. Meu Deus, liberte o entendimento dessas pessoas. Eu oro por aqueles que se acham tão sábios, tão inteligentes e nessa arrogância pensam que são seres divinos, mas acabam loucos, inventando maluquices, rejeitando e resistindo à verdade. Tenha piedade dessas pessoas. Pai querido, aqueles que estão vivendo verdadeiro fracasso espiritual, ajude-os, arranque-os do fundo do poço, por meio da sua palavra, liberte-os. Tenha piedade, o Senhor nos amou de tal maneira que nos confiou as Sagradas Escrituras, trouxe, por meio da encarnação de Jesus, a encarnação da palavra. A palavra viveu diante dos nossos olhos. Vimos ela ser processada, se tornar vida. Nos ajude a entender isso, para que tudo o que Jesus nos ensinou inspire a construção da nossa própria vida e vivamos a liberdade do teu Espírito, da tua palavra. Abençoe os que estão fracassados espiritualmente, para que ressuscitem, renovem-se, revitalizem-se, encontrem em sua palavra o caminho da saúde espiritual. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus. Espero vê-los nos próximos vídeos. Que a graça do Papai acompanhe vocês. Deus abençoe. Se você gosta do conteúdo de nosso canal, inscreva-se. Assim você será notificado todas as vezes que postarmos conteúdos semelhantes a estes. Compartilhe, ajudando na edificação de outras pessoas. Você também pode usar esse vídeo para evangelização. Compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar a palavra de Deus. Se você gostar deste vídeo, curta. Nos ajude a fortalecer o nosso canal. Vídeos como estes são postados aqui todos os dias. Deus abençoe sua vida.